Vou para a letra E agora. Mal chegou a seu local de trabalho, percebeu que havia se esquecido do celular em casa. Então, aqui nós temos um período composto em que, né, o fato principal é percebeu que havia se esquecido do celular em casa. Esse é o fato. Percebeu que havia esquecido do celular em casa. Aí, a outra oração está me dando uma relação de sentido. Qual é a circunstância que essa outra oração tem? Quando que ele percebeu que ele esqueceu o celular? Quando? Quando ele mal chegou ao seu local de trabalho. Então, assim que ele chegou no local de trabalho, quer dizer, o tempo. Então, eu vou colocar essa aqui, eu consigo entender que ela está relacionada ao tempo, circunstância de tempo. Então, eu vou responder assim, ó, oração principal, 2 pontos. Percebeu que havia se esquecido do celular em casa. Oração temporal, 2 pontos. Mal chegou ao seu local de trabalho. Fechou? Então, a letra E é temporal. Vamos para a letra F. Caso tenham dúvidas na matéria de sintaxe, faremos uma nova revisão. Nós temos um período composto em que a oração principal, o fato é que nós faremos uma nova revisão. Mas nós faremos uma nova revisão com uma condição. Qual é a condição para que nós façamos uma nova revisão? Se vocês tiverem dúvidas. Caso vocês tenham dúvida. Então, está me dando a ideia de condição. Então, eu vou colocar assim, ó, oração principal. Faremos uma nova revisão. Oração condicional. É uma condição para que nós façamos a revisão. Oração condicional, 2 pontos. Caso tenham dúvidas da matéria de sintaxe. Ok? Então, a letra F é condicional. Vamos para a letra G. Quando você entrou pelo portão, meu sorriso instantaneamente se abriu. Que lindo, né, gente? Então, aqui de cara eu já sei, ó, tem quando, ela é o quê? Temporal. A de tempo é a mais fácil, né, gente? A gente percebe com tranquilidade. Então, a oração principal seria: meu sorriso instantaneamente se abriu. Oração principal. Embaixo, oração temporal. Quando você entrou pelo portão. Oração temporal, quando você entrou pelo portão. Vocês percebem que nas orações adverbiais, em grande parte delas, elas vêm primeiro da oração principal? Elas vêm antes da oração principal? Então, letra G, oração temporal. Vou para a letra H agora. Fizeram tudo como eu lhes falei. Ó, parece que não tem um período composto, mas tem, porque eu tenho um verbo, fizeram, e o falei. Então, é um período composto. E a conjunção está aqui como? Então, a primeira oração é fizeram tudo. Essa é a oração principal. Fizeram tudo, oração principal. A outra oração que temos é como eu lhes falei. Como eu lhes falei é a oração adverbial. Ela me traz a ideia de que, como eu lhes falei, conforme eu lhes falei, segundo eu lhes falei, vem de conformidade. Conforme eu lhes falei, vocês fizeram tudo de acordo com as minhas instruções. Então, de acordo, conforme, segundo, é de conformidade, ok? Então, vocês vão colocar aqui, ó, fizeram tudo, oração principal. Como eu lhes falei, conformidade, oração conformativa, que está escrito aqui, né? Oração conformativa, como eu lhes falei. Então, a letra H é conformativa, ok? Vamos para a letra I. Rúbia, uma boa advogada, pensava como seu pai. Nós temos 2 orações aqui, parece que não, mas eu tenho. Porque eu tenho o verbo pensava. Tá, Andresa, só tem o verbo pensava. Mas onde está o outro verbo? Ele está oculto. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tiver oração comparativa, 90% dos casos o segundo verbo virá oculto para evitar uma repetição. Então, será: Rúbia, uma boa advogada, pensava como seu pai pensava. Então, o outro verbo pensava, ele não aparece para evitar uma repetição. Então, como seu pai pensava,
Rúbia também pensava. Eu estou fazendo uma comparação. E aí, Andreísa, qual que seria a oração principal? A oração principal é Rúbia, uma boa advogada, pensava. Essa é a oração principal. A oração comparativa é como seu pai. Então, oração principal, Rúbia, uma boa advogada, pensava. Que nós temos um aposto, não é isso? Oração principal, até aqui. Depois, oração comparativa, como seu pai. Ok? O verbo está oculto, para evitar uma repetição. Então, letra I, comparativa. Letra J. Os clientes fizeram tantas exigências que o gerente acabou cedendo. Qual que é a oração principal? Qual que é o fato aqui? Os clientes fizeram tantas exigências. Esse é o fato. A consequência desse fato, deles fazerem tantas exigências, é que o gerente acabou cedendo. Então, a consequência é que o gerente acabou cedendo. Essa é a consequência. Então, como que nós vamos colocar? Oração principal. Os clientes fizeram tantas exigências. Oração consecutiva, que dá uma ideia de consequência, que o gerente acabou cedendo, ok? Letra K. Letra J, então, é consecutiva. Na letra K, nós temos, quanto mais tentava consertar, pior ficava a pintura do quadro. Qual seria a oração principal desse aqui? Pior ficava a pintura do quadro. Qual é a relação que a outra oração, qual é a circunstância que a outra oração dá a ele? Quanto mais tentava consertar. Então, eu tenho aqui, comparando o fato dele tentar consertar com o resultado disso. Ele tentar consertar com o resultado disso. Eu tenho uma proporcionalidade. À medida que ele consertava, pior o quadro ficava. Quanto mais ele consertava, pior o quadro ficava. Então, é de proporcionalidade. Então, nós vamos colocar o seguinte: oração principal, pior ficava a pintura do quadro. Oração proporcional, quanto mais tentava consertar. A de proporcionalidade pode aparecer assim pra gente: à medida que, à proporção que, quanto mais, menos, quanto mais, mais alguma coisa. Eu estou fazendo uma proporção, como se eu estivesse medindo dois fatos, ok? Então, a letra K é proporcional. Letra L. Como você nunca chegava, fiquei preocupada. Qual que é o fato? Qual que é a oração principal? Opa. Aqui, ó. A oração principal é fiquei preocupada. Eu fiquei preocupada. A causa de eu ter ficado preocupada é como você nunca chegava. Então, oração principal, fiquei preocupada. Oração causal, como você nunca chegava. Por que você nunca chegava? Já que você nunca chegava. É a causa de eu ter ficado preocupada. Oração principal, fiquei preocupada. Oração causal, como você nunca chegava. Então, a letra K. Oração principal, pior ficava a pintura. Oração proporcional, quanto mais tentava consertar. Letra L, oração principal, fiquei preocupada. Oração causal, como você nunca chegava. Ok, gente? Vamos terminar assim mais uma aula de português. Obrigada pela audiência, obrigada pela paciência e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Bye! Deixa eu só fechar aqui. Bye, bye!